ofende. Nada a ver. Será que pode? Será que pode? Essa Ser letra me ofende. conflituoso? Nada a ver. E voltamos com a extensão do programa Sassaricano para a internet. Estamos aqui novamente recebendo os nossos convidados no estúdio, a doutora pela ECA USP, professora Daniele Gross, e o professor Eduardo Weber, professor e coordenador da Rádio Cultura Brasil, e também o presidente do bloco de rua Banda do Trem Elétrico, Flávio Godoy, para darmos continuidade ao nosso quadro da Mesa Redonda. Roberto Campos, muito obrigado. Então vamos lá. Uma pergunta para vocês, para a gente voltar para a discussão. As 3 marchinhas mais polêmicas do Carnaval de 2017 foram Maria Sapatão, O Teu Cabelo Não Nega e A Cabeleira do Zezé. Elas foram contestadas pelos movimentos LGBTs, pelo movimento dos negros e também as feministas, por terem letras ofensivas às classes. O que poderia ser feito para satisfazer o fulhão tradicional e as pessoas do movimento em relação às marchinhas com teor preconceituoso? Por favor, José Roberto, por favor. Bom, primeiro eu acho que no Carnaval isso não vai mudar, né? Vai mudar, já teve discussões, nós discutimos no nosso bloco e não conseguimos eliminar isso aí, não conseguimos mudar isso aí. Sim. Então nós estamos pensando como que a gente faz, nós estamos discutindo e eu acho muito difícil, né? Porque nós tivemos uma rejeição muito grande quando a gente tentou fazer essa discussão. E aí eu não tenho a fórmula, tá? Mas eu estou aberto a sugestões, estamos abertos. O Carnaval tem que estar aberto para isso. E como eu disse anteriormente, hoje as pessoas não fariam marchinha com essas letras. Agora, essas letras vêm lá de 30, como o professor disse aqui. Você não muda de hoje para amanhã. Sim, perfeito. Entendeu? Por favor. Mas eu não entendi. O pessoal do teu bloco canta essas músicas? Não, ou proíbe? Como é que isso eu não entendi? Meu bloco é público. Então são 7 mil pessoas, fecha Augusta e desce Augusta. A gente até faz um discurso, né? Nós temos grupos feministas dentro do nosso sindicato que também saem no nosso bloco e discutem, mas você não consegue controlar. O povo canta. O povo canta. Como é que faz? Puxando ali, né? Opinião? Não tem um guia, alguém que vai guiando a população e cantando na rua. Na verdade, né? Não tem um puxador, né? Vamos colocar. Não tem. O povo vai cantando e nós já pensamos, inclusive, isso, direcionar, né? Já discutimos eliminar do nosso do repertório, pôr um cantador, nós estamos pensando nisso. Com trios, né? Isso. Essas questões. Porque o povo sai cantando, lá vai gente de tudo quanto é tipo, né? Sim. E é um bloco familiar, né? Por incrível que pareça. Leva as crianças, fantasia as crianças, leva. E é difícil controlar, são 7, 8 mil pessoas. Mas nós estamos pensando nisso. Sim, eu acho que quando não tem um direcionamento, não tem um puxador, aí você não tem como controlar mesmo. Sim. Acho que o debate desses grupos, dessas minorias sociais que falaram, não, eu não acho que tem que tocar mais, é onde tem um puxador, porque você não vai controlar o cara que está dentro de casa e vai lá para a rua e decide cantar isso, você não vai ter como coibir. Eu não vou pegar alguém no meio da Avenida Paulista e falar, olha aqui, você está cantando, o teu cabelo não nega mulata, eu vou te acusar de racismo. Isso não tem como, é impossível, improvável e não vai rolar. Agora, você pegar um trio elétrico, pegar um grupo, sei lá, na Bahia, que é cheio de trio elétrico no Carnaval, e evitar esse tipo de coisa, porque isso a gente fala, isso é uma fala minha e é um pensamento meu. Eu realmente acho que um preconceito, ele só sai da sociedade, nunca sai totalmente, quando você consegue mudar a linguagem. Sim. Então, enquanto eu falar que enquanto eu discriminar alguém pela linguagem, isso vai se refletir. Então, quando eu falar que eu vou denegrir você, sim, usar esse entende? vocábulo. Então, o denegrir é transformar alguém de forma negativa, colocando essa pessoa como negro. Perfeito. Então, isso é uma palavra de cunho racista, mas a gente não para pensar nesta palavra quando usa no dia a dia. Então, enquanto ela não sair do dia a dia, a gente ainda está numa cultura racista. Sim. Então, o caminho seria a conscientização.
É muito difícil isso. A gente fala que a gente não rompe um preconceito, a gente contra-estigmatiza. Tá. Entende? Lembrando que história e cultura é diferente, né? Uma coisa pode ficar na história, né? Mas ela não precisa necessariamente ser cultuada. É o que você quer dizer. Que, por exemplo, a cultura é aquela que está acontecendo, o que é cultuado. E o que é histórico é aquilo que pode ou não ficar... Cultura e culto são coisas distintas. Uhum. Você cultuar uma coisa, enaltecer uma coisa, não obrigatoriamente faz parte da cultura, pode ser de um grupo específico. Sim, mas claro, isso que eu estou dizendo, a linguagem está lá no nosso dia a dia. Então, assim, tem muita coisa contra a mulher na linguagem, contra o gay. Então, quando a gente fala assim, é muita coisa de bichinha isso, mas por que eu tenho que falar especificamente que aquela atitude que eu não gosto é uma coisa de bichinha? Entende? Quando eu falo isso, eu estou sendo preconceituosa contra o gay. Entende? Então, assim, são coisas na nossa linguagem que a gente não percebe. E, para mim, enquanto isso estiver inserido na linguagem, esses preconceitos não somem. Por isso que eu acho que é importante a gente pensar nos discursos que pegam uma grande maioria. Sim. A novela é assim. Perfeito. A novela das 9 está debatendo violência doméstica. Veículo de massa, né? Então. Sim. Você pensa agora na novela das 9, o outro lado do paraíso. O casal lá principal, o Gael e a Clara. A menina é espancada em casa, estuprada na própria noite. Aí os caras, só vejo homem falar isso. Violência, eu não quero chegar na minha casa e ver violência. Eu duvido que ele não assista Van Damme. Entende? Então, é uma coisa assim, a gente tem que pensar nos discursos e naquilo que a gente coloca para a população. Essa sempre foi a minha briga em sala de aula, da responsabilidade social de quem realmente participa e trabalha da comunicação social. Beleza, vamos lá, Arthur. Tá, eu vou passar para uma próxima pergunta agora. Nos blocos de rua, a gente vê uma multidão de gente atrás dos grupos. Vocês acham que os foliões estão realmente preocupados com as letras das marchinhas? Ou eles estão lá só para no caso, replicar, essa massa festejar? realmente está prestando atenção na mensagem que está sendo passada ou está mais prestando atenção no ritmo, na brincadeira, no que o ritmo ali está causando neles? O que vocês acham? Olha, eu não sou de... Opa! Eu não sou de... Não sou um cara que voa no carnaval, Sim, né? Perfeito. Então, mas eu não sei, eu acho que talvez o Zé Roberto tenha uma ideia mais clara do que passa no meio ali da multidão quando tá no meio da folia. Olha, não, realmente é como eu disse no início, o povo não está interessado, o cara sai para se divertir. E é uma experiência assim. Eu já fui para a Bahia, nosso bloco tem 34 anos, né, de rua. E eu vou para o Rio, né, todos aqueles blocos do Rio a gente sai no carnaval e difícil. O pessoal não está interessado. Quando o pessoal separa, no carnaval separa muito isso, né? E meus pais, meus tios sempre levaram a gente para o carnaval. Nós nunca pensamos nisso lá atrás, estamos pensando agora, né? Sim. E é outra cabeça, outra época, mas na rua, vou falar sinceramente, esquece. Não, mas não pensa mesmo. Sim. Entendeu? Tipo, eu nunca fui em bloco de rua, assim, eu não sou muito carnavalesca. Perfeito. Eu fui em alguns bailes na minha vida, em salão fechado e tal. Então, eu concordo, ninguém vai descer Augusta tomando cerveja, pulando e pensando, essa música é racista, essa música é misógina, essa música é homofóbica. Talvez alguém que pertença àquele grupo Talvez possa se incomodar em algum momento. Perfeito. Eu me incomodo hoje aos meus 49 anos de idade. Sim. Não parece, né? Mas eu me incomodo hoje aos meus 49, quase 50 anos. Aos Perfeito. 25 eu não tinha. Eu sempre tive um bater de frente com o machismo, mas não era uma coisa muito consciente. Eu ia de frente. Sim. Entendeu? Eu colidia. Mas é isso, não acho que vai. As pessoas, eu estou indo pular carnaval para me divertir, não estou indo pular carnaval para ficar pensando nas questões sociais do país. Perfeito. Então, vamos agora para um depoimento da professora Maristela Bizarro sobre o politicamente correto? Quando a gente pensa músicas de carnaval, aí a gente precisa fazer um outro recorte também. Que o carnaval, de uma certa forma, tem uma certa liberdade de costumes dentro de uma sociedade que é extremamente conservadora. Então a gente já tem aí uma coisa muito complexa, porque
naqueles dias de festa de carnaval, é como se houvesse permissão para algumas coisas. Então, em algumas coisas que no dia a dia não são permitidas, no carnaval elas são permitidas. E nisso de que o fato de serem permitidas no carnaval, essa liberdade, vamos dizer assim, entre aspas, ela também vai se refletir nas músicas, num tom mais relaxado, num tom mais de brincadeira. E estou falando isso não no sentido de que eu acho que essa leitura sobre o politicamente correto não deva acontecer. Só que eu acho que a gente tem que, às vezes, dar uma equilibrada. Eu acho que, às vezes, a gente tem que ponderar um pouco e fazer alguns recortes, porque senão a gente fica muito a ferro e fogo olhando as coisas com o olhar de hoje, esperando do autor lá de 1930 que ele tivesse uma postura como se ele já tivesse todo um legado. Aí eu acho que a gente acaba negando um pouco o legado que é o feminismo, que é o movimento de libertação sexual, de liberdade sexual, porque assim, o nosso olhar hoje é outro, né? Não há dúvida que o nosso olhar vai polemizar algumas questões e que talvez uma letra assim hoje talvez não fosse produzida porque já não dialoga tanto com a nossa realidade. Então eu acho que esse recorte, vamos dizer assim, esses recortes, esses filtros é interessante fazer. Eu acho que, no geral, o politicamente correto traz um desafio que é fazer piadas que não caiam no estereótipo, por exemplo, poder produzir peças de publicidade que não apostem sempre no clichê. De uma certa forma, eu acho que a sociedade está se dando conta de que ela precisa ousar, de que ela precisa ser criativa e que ela tem alguns espaços, algumas representações que estão lá no imaginário que ela não quer ficar validando, legitimando. Então, eu particularmente acho que o politicamente correto tem um espaço, tem a importância e mudou a nossa forma de criar uma série de coisas. O que a gente não pode é querer engessar isso e descontextualizar as produções e não pensar o contexto no qual elas foram produzidas e se elas, e estou falando isso assim, na literatura, na música, em várias outras formas de expressão da criatividade humana, que de alguma forma essas possibilidades todas, elas precisam ser olhadas com cuidado, porque senão a gente vai muito por cima do discurso, né? E quando a gente percebe, por exemplo, caberia fazer uma leitura assim, bom, que ano que foi produzida a Cabeleira do Zezé? Como que estava o cenário na época? Quais são as outras músicas que dialogam? Quais eram as representações do imaginário masculinas e femininas, né? Porque de repente talvez a gente descubra ali alguma coisa interessante, entende? No sentido de que talvez ele tivesse trazendo o Zezé para brincadeira. Não estou justificando, mas assim, fazer essas mediações, né? Fazer colocar um pouco esses filtros, senão a gente fica muito pautando o nosso olhar e olhando para o nosso olhar contemporâneo para olhar as obras do passado. Então, gente, essa foi a Maristela e ela acha que o politicamente correto é válido, porém não cabível aplicá-lo nas produções artísticas do passado. Vocês concordam com a opinião dela? Quem quer começar? Vocês têm alguma coisa para falar sobre? Não, eu concordo. Eu acho que tem que... não é cabível, não são cabíveis, mas tem que usar esses exemplos para discutir hoje o politicamente correto. Só isso que eu penso. Hashtag Maristela, né? Adorei toda a fala dela. Bom, a Maristela é uma amiga e eu gosto muito dessa produção dela, desse debate dela, tanto do feminismo, ela é uma feminista super ativa, mas ela também não é radical, que eu acho também interessante. E ela fala isso, né? No carnaval tudo é liberado, mas o carnaval é a liberdade católica. A gente tem que pensar o que é o carnaval. O carnaval são os 3, 4 dias aí de liberdade, que os católicos podem ir às ruas, fazer o que bem entende, aí eles entram em quarentena e depois vem a Páscoa, a redenção, perdoai-me, Senhor, pelo que fiz. É isso que é o carnaval. Sim. Né? Então, o carnaval, todo mundo pode tudo, muito entre aspas, né? Eu não estou autorizando ninguém, Não fazer nada assim, eu só estou absurdo. comentando o que é a interpretação do carnaval. E a gente tem que pensar, de novo, no contexto. Os anos 30 eram uma coisa, 2015, 2017 é outra. A gente volta a uma sociedade que está hoje, né? A gente não volta porque isso apaga. A gente está numa sociedade extremamente desigual e extremamente violenta com as desigualdades e os díspares. Né? Nós estamos numa sociedade perigosa. Então, se você é de esquerda ou se você é de direita, depois de junho de 2013, se você sair de vermelho na rua, você apanha.
Teve gente de vermelho na rua que apanhou porque o cara foi acusado de ser petista petralha. Não importa se ele era ou não. Então, a gente está entrando numas disparidades muito perigosas. O contexto hoje é muito distinto. O contexto hoje é do politicamente correto. A gente tem que pensar como trabalhar isso, como usar isso de forma a melhorar a sociedade. Sim. Gostaria de falar mais alguma coisa? Não, acho que foi dito basicamente tudo. E eu não sei, eu não vejo assim, em termos de como a gente vai sair desse enrosco, né? Porque realmente a nossa sociedade ela tem todos os vícios do passado. Não sei se está trazendo alguma virtude. Perfeito. Né? E quando eu falo assim do lance do politicamente, é que a política caiu num nível tão baixo, né? A gente não consegue confiar em nenhum político. Sim. Né? Dentro do contexto que nós estamos vendo aqui, do Congresso. Exemplos muito claros do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Principalmente agora, aconteceu com o Temer, para poder ganhar voto, Sim. fez coisas totalmente absurdas, né? Que agora o Supremo está em debate. Tá bom. Arthur? Esse foi mais um Mesa Redonda. Muito obrigado pela participação de vocês, pessoal. E você, ouvinte, obrigado por acompanhar no nosso programa pela internet. E semana que vem teremos mais um conteúdo exclusivo. Tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Obrigado. Eu quem agradeço.